Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022, sejam todos bem-vindos. Vou falar basicamente sobre dois assuntos hoje, que estão bombando no momento. O primeiro, a concessão da Rede Globo, que vence hoje, dia 5. E o segundo, outro assunto que está aí bombando, apesar do tema não ser atual, é bastante antigo, o satanismo. Então peço desculpa aos amigos que o seu vídeo ficar um pouco longo, mas são assuntos muito interessantes. Para começar, o da Rede Globo. A Rede Globo está em polvorosa, porque vence hoje o seu prazo, a sua concessão, que foi assinada por Lula. A Globo quer mais 15 anos de concessão, e isso depende, e muito, do Ministério das Comunicações, do presidente Jair Bolsonaro e do Congresso. Bem, se eu estou certo, a situação da Globo é a seguinte: ela deverá apresentar toda a sua documentação para o Ministério das Comunicações. Este fará uma análise dos documentos e enviará para o presidente da República. E o presidente da República pode sancionar ou pode vetar o parecer do Ministério das Comunicações. Só que, ato contínuo, todo o documento e a decisão do presidente é enviado para o Congresso, que analisará a decisão presidencial, se assim estou correto. Se não, você pode me corrigir aqui nos comentários. Bem, é claro que o trabalho do Congresso não será de uma hora, não será de um dia. Estão dizendo aí que levará pelo menos uns 3 meses para o Congresso dar a sua decisão, o seu veredito, que voltaria para o presidente para sancionar a decisão do Congresso, então, para vetá-la definitivamente. Ao que tudo indica, esse é o trâmite normal para a concessão da Rede Globo. E é aí que entra o desespero dos globais. Pois é. Dizem as más línguas que a Globo está muito, mas muito preocupada que o Congresso do ano que vem se debruce sobre o seu pedido de concessão. Porque o Congresso do ano que vem, diferentemente deste, será um pouco mais harmonizado com os anseios da população e muito mais afinado com o atual presidente. A Globo torcia muito para uma vitória de Lula no primeiro turno, e compreende-se. Neste momento, Lula já poderia estar fazendo o seu ministério, muito de acordo com todos os princípios dos seus antigos governos, que favoreciam e muito a grande mídia, especialmente a Rede Globo. Ou seja, com Lula, a Rede Globo estaria em casa. Mesmo assim, teria preocupação com o novo Congresso que se formou. Acontece que Lula não venceu no primeiro turno e agora a chance maior, acreditem, é do presidente Bolsonaro. Então estará para a Rede Globo concretizado o pior dos seus pesadelos, uma vez que Bolsonaro também vença. Porque o presidente Bolsonaro, como todo mundo sabe, vem sendo atacado pela Rede Globo desde antes de ser presidente. Quem não lembra, por exemplo, que Bolsonaro começou a ser demonizado depois daquela treta com Preta Gil? Foi ali que a Rede Globo passou a chamá-lo de vários nomes, usar muitos adjetivos pejorativos contra o então deputado federal pelo Rio de Janeiro, Jair Messias Bolsonaro. Quando chegou à presidência, então, bem, os ataques aí subiram muito, não é mesmo? Pois é. Parte dessa velha imprensa ou dessa velha mídia diz o contrário. A Rede Globo está temendo porque vem sendo alvo de críticas do presidente. É uma outra forma de fazer jornalismo, não é mesmo? Só que todo mundo sabe, pelo menos quem acompanha os noticiários políticos, que a história é inversa. É Bolsonaro que tem a cabeça decepada em
produções quase que globais, para não dizer global. É Bolsonaro que vem sendo acusado de racista, xenófobo, bicicletista, eletricista, entre outras coisas, fascista, por exemplo, se é que não disse, e também genocida. Pois é. A Globo nunca escondeu a sua preferência, basta ver o tratamento que deu para Bolsonaro naquela sabatina no Jornal Nacional, não é mesmo? E também o tratamento carinhoso para com o ex-presidente Luiz Inácio. Bonner chegou a dizer que o presidente não deve nada à justiça, não. Pois é. Então está aí. O temor da Globo é exatamente esse, que um Congresso jamais arejado não tenha razões, motivos suficientes para autorizar uma nova concessão, já que, ao que tudo indica, a Rede Globo está devendo muito no cartório. Parece que ela não conseguiu sanear todas as suas dívidas. E aí, má vontade de um lado, má vontade de outro, é bem possível que a Globo passe para outras mãos, ou outras mães, né? Como se diz por aqui. Quem seriam as outras mães? Não sabemos, mas uma vez que a Rede Globo feche suas portas, todo o seu grande e genial equipamento e parte do seu elenco certamente teria que migrar para outros lados por aí. Está bem complicada a situação? Sim, está complicada porque, mesmo que, na hipótese de Bolsonaro não vencer, o que... Vamos bater na madeira, né? Não, brincadeira, nada de superstição. Mas, considerando essa possibilidade, já que ela existe, o próximo Congresso terá, por exemplo, como cabeça de Senado, pode ser que tenha, Damares Alves, Uma notícia interessantíssima saída aqui numa pequena mídia diz que a senadora eleita Damares Alves já deu inúmeras demonstrações de que é boa de briga e sabe ir em busca de seus objetivos, sempre com humildade, altivez e inteligência. Por seu trabalho eficiente, diz a pequena mídia, obteve uma expressiva vitória nas urnas e Damares vai assumir o mandato com uma determinação: presidir a casa. Já imaginaram a senadora Damares, presidente do Senado? Bem, nesse caso, não será só a Rede Globo a viver esta emoção constrangedora ou perturbadora. Não, podem ter certeza que não. Então é isso. Hoje vence a concessão da Globo e ela partirá com, quem sabe, muita doçura agora para os últimos dias de campanha em relação ao presidente Bolsonaro. E atenção, alguém observou a este canal que a Rede Globo de ontem ou de antes de ontem para cá voltou, ou passou, melhor dizendo, passou a chamar o presidente Bolsonaro de presidente. Indício forte de que as coisas estão mudando, ou melhor, o medo está tomando conta dos globais. Bem, vamos de satanismo agora? Vamos! Todo mundo sabe do vídeo que está rolando por aí. Parece que Lula até pediu para o STF proibir que se fale, se comente ou se republique o vídeo em que o satanista, um determinado satanista, pede votos e diz que vão vencer no primeiro turno, etc. Todo mundo já está sabendo essa história. Pois é. Coincidentemente, outro vídeo, esse saído nos Estados Unidos pela SGT Repórter, também fala disso, satanismo. Só que fala de uma maneira diferente. Ele envolve ou engloba uma discussão onde entra tráfico de crianças, pedofilia, etc. e tal.
O vídeo está aqui no SGT Repórter. Ele diz o seguinte: este é o relançamento de um pequeno documentário imperdível que produzi em 2017 sobre a praga generalizada do tráfico sexual infantil. Então, ainda não tínhamos ouvido falar de Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein e de sua ilha satânica, mas sabíamos sobre os irmãos Podesta, Jimmy Savile, Sir Edward Hale e o encobrimento de Hampstead. Esta é a verdade sobre o Pizzagate e o Pedogate. Bem, o interessante, eu não posso passar o vídeo aqui porque ele tem imagens chocantes. Mas o interessante do vídeo é que lá pelas tantas, o autor do mini documentário lembra de uma carta do arcebispo Carlo Maria Vigano para Donald Trump. Isso mesmo, a carta foi enviada na metade, em junho de 2020, para o ex-presidente Donald Trump. A carta começava dizendo o seguinte: Senhor presidente, nos últimos meses temos testemunhado a formação de dois lados opostos que eu chamaria de bíblicos: os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos da luz constituem a parte mais conspícua da humanidade, enquanto os filhos das trevas representam uma maioria absoluta. E, no entanto, os primeiros são objeto de uma espécie de discriminação que os coloca em uma situação de inferioridade moral em relação a seus adversários, que frequentemente ocupam posições estratégicas no governo, na política, na economia e na mídia. De uma maneira aparentemente inexplicável, os bons são mantidos reféns pelos ímpios e por aqueles que os ajudam por interesse próprio ou por medo. A carta é longa, como vocês podem ver aqui, mas o teor é exatamente esse: mostrar que estamos numa guerra cósmica, como disse Carlo Maria Vigano para Trump, uma guerra entre o bem e o mal, uma guerra espiritual acima de tudo. E, espremendo ainda mais o cerne da questão, vemos que, para Vigano, o diabo tem um interesse muito grande em destruir a humanidade, coisa que também nunca foi novidade nenhuma. Daí porque não se pode excluir a presença do satânico ou do satanismo, que é tão antigo quanto Satanás, dentro da política. É claro que não. Ontem, para minha surpresa desagradável, ouvi de um jornalista muito famoso, num programa que vai ao ar às 6 da tarde, um programa também muito famoso, um jornalista de Minas Gerais, um comentarista, um analista político, dizendo que esse negócio de misturar religião com política, isso é uma besteira. Não, não é uma besteira, porque o lado das trevas não encara assim. Mas, para minha surpresa também, no mesmo programa, alguém parece que deu uma resposta feita especialmente para o meu uso no dia de hoje. Uma ex-jogadora de vôlei, hoje uma jornalista muito famosa do muito famoso programa em questão, disse o seguinte: nos Estados Unidos, só depois do caso Roe versus Wade, houve 60 milhões de abortos, foi o que Ana Paula disse. E eu não lembro se isso veio antes da frase do jornalista lá de Minas ou depois, mas parece que aqui uma revelação anula um comentário infantil e, no mínimo, para dizer o mínimo, muito morno. Senhor jornalista, o diabo atua na política há muito tempo e de forma muito eficiente. Eficiente por quê? Porque ele conta exatamente com esse tipo de comentário, que é bastante iluminista. Nós ouvíamos muito, nós não, porque eu não estava vivo ainda, mas ouvia-se muito, desde o século XVII, século XVIII, essa história de que
O diabo não existe, isso aí é uma superstição. O que conta mesmo é a razão. Pois é, então tá aí esses dois lados da laranja, né? Lados bem opostos. Uns dizendo que não, o diabo sequer existe, isso aí não conta nada. E outro dizendo, olha só, vejam que ação satânica é essa. Sabe-se lá o que são 60 milhões de crianças mortas no ventre materno? Pois é. Parece que isso faz com que o Holocausto seja brincadeira de criança. Atenção! Não estou falando nada contra o Holocausto, nem diminuindo o seu peso, a sua importância e a sua dor, mas comparem os números. Dizem que no Holocausto 8 milhões de judeus foram mortos. Pergunta-se o que são 8 milhões perto de 60 milhões, só que 60 milhões só nos Estados Unidos. Perceberam? E por que isso? Satanismo na política, caro Zé. Satanismo na política. Vamos falar as coisas como elas são. E outra coisa. Na mesma reportagem, ou no mesmo comentário, o Zé, o compadre Zé, disse o seguinte, olha, esse negócio também de ficar brigando religião contra religião, alto lá, senhor Zé. Não é religião contra religião. O satanismo não é religião, o satanismo é irreligião. Está aqui, ó, no catecismo. Se o senhor duvida, leia os números de 2115 até o número 2128. Aqui está uma clara divisão entre religião e irreligião. Eu só toquei nesse assunto porque eu fiquei realmente muito chateado com essa história. É assim que nos vamos tornando mornos. Claro que não devemos supervalorizar o mal, porque uma chama basta um palitinho de fósforo, não é? Para dissipar as trevas, quando mesmo densas demais. Então não podemos supervalorizar o mal, porque Deus sempre vence. A questão é que quando nos tornamos tão desatentos, tão mornos, tão alienados, esquecemos de acender o palitinho de fósforo. Como se diz lá em Minas, né? Pois é. Até depois.